Saudações alvinegras, pessoal. E o Santos finalmente contratou jogadores. Se serão reforços, a gente conferirá no futuro. Mas o Santos trouxe algumas contratações que não são exatamente as contratações que a torcida santista estava esperando. Não são, assim, contratações de muito peso. Mas a gente lembra que na situação em que o Santos está financeiramente, dificilmente viriam contratações assim bombásticas, né? E parando para mais bombástica e deu no que deu. Então, não sei se não é até melhor que não sejam contratações muito caras que vão acabar não dando o devido retorno. Mas enfim, o Santos contratou então uma dupla de jogadores do Ceará. A galera já ficou bastante preocupada aí, né? O Ceará é um dos times rebaixados. E o primeiro deles a ser anunciado foi o zagueiro Messias, né? Então, vou falar aqui sobre o Messias, vou falar sobre o Mendonça, mas antes peço sempre que se inscreve no canal se você não for inscrito, deixa o like, compartilhe e comente aí o que é que você achou dessas contratações. Então, zagueiro Messias, vamos pegar aqui o transfer market dele, mas ele tem 28 anos. Ele já passou por. Ele começou na base do América Mineiro, na verdade. Jogou um bom tempo lá até. Daí ele se transferiu, ele foi por empréstimo para o Rio Ave de Portugal. Quando terminou o empréstimo, ele voltou. Normalmente não é um bom sinal, porque os clubes portugueses normalmente compram os jogadores que eles enxergam potencial do Brasil, porque eles compram barato e vendem por um preço bem maior na Europa, né? Que nem, sei lá, o Kaique vai acontecer. É que o Kaique foi para Espanha, mas vai acontecer isso, certamente. E ele então foi emprestado para o Rio Ave, voltou para o América, e aí foi vendido para o Ceará, fazendo então jogando aí esse brasileiro, né? Foi vendido para o Ceará no começo do ano passado, jogou aí todo o brasileiro. E no América ele fez dupla com o Bauer. Então eles foram uma zaga que até conversei com meu amigo americano, né, o Ale, abraço Ale, e ele falou que era uma dupla boa, que eles fizeram um bom trabalho juntos. Inclusive, eles eram comandados pelo Lisca Doido. Então foi um período muito bom do América. O América disputando a Libertadores, passou na pré-Libertadores do jeito que passou, assim, né? Viradas espetaculares. Acabou nos classificando, acho que na fase de grupos, mas caiu no grupo do Atlético Mineiro também. Não foi vida muito fácil. Então, o Messias é um zagueiro aí de um time que acabou sendo rebaixado, mas ele acabou perdendo muitos jogos do final dessa temporada aí do Campeonato Brasileiro do Ceará por lesões. Então ele teve uma contusão na panturrilha esquerda no final de setembro, ficou fora de 4 jogos, voltou contra o Atlético Goianiense e logo em seguida voltou a sentir desconforto e aí ficou as 5 últimas partidas de fora. É, por um lado, assim, é ruim que ele seja um zagueiro de um time rebaixado, tal. Não é um bom sinal, pelo menos, né? Não é um bom indício. Mas ele ficou de fora aí de 9 partidas na reta final do campeonato. Então, eventualmente, se ele estivesse em campo, o Ceará teria tido uma melhor sorte. Não dá para cravar, né? Mas, enfim, são apenas indícios das duas coisas. E uma coisa que acabou repercutindo muito foi o fato dele ser não muito desarmador. Então, ele teve 11 desarmes corretos e ele é o 15º na escala de jogadores com mais desarme do Ceará, né? Não do Campeonato Brasileiro, mas do Ceará. Então, ele não teve assim, muitos desarmes, mas também ele ficou muitos jogos de fora, né? Também não é bom, porque afinal de contas a gente já tem o Michael, que se contunde bastante, o Luiz Felipe, que também se contunde bastante, então trazer um outro zagueiro que tenha muitos problemas de contusão não é assim uma boa ideia, né? E o Santos contratou por 3 anos, eu já acho. Isso eu acho o tipo de coisa problemática, porque foi o que aconteceu com o Maranhão, por exemplo, um contrato muito longo, um jogador que você precisa ficar emprestando depois. É, é diferente, por exemplo, do Rodrigo Fernandes, que eu acho que foi o melhor projeto de proposta, né? Ele que veio por empréstimo com um valor de passe fixado. Então o Santos
depois dessa temporada, já confirmou, né, inclusive, exerceu o direito de compra no valor que já estava estipulado. E aí sim você faz, depois que você já viu o potencial do jogador, você faz um contrato mais longo. 3 anos para o Messias, eu não sei se eu concordo muito, mas é o que o Santos acabou fazendo. E agora eu vou tentar. Eu já tentei gravar esse vídeo uma vez, não deu muito. Sendo os lances que a Santos TV, que Santos TV não, né? Que tá no Twitter. Né? Então, que o perfil do Twitter do Santos compartilhou aqui. Eles mostraram alguns gols, mas é um videozinho muito curto, então não é assim como, tipo, dá pra ver um monte de coisa. É, é mais só pra aqueles lances de zagueiro mesmo, né? Pra fazer aquele vídeo de apresentação. Nada assim muito empolgante, mas até porque eles ficam repetindo muitas vezes o mesmo lance, que é um dos gols dele. E se você precisa fazer um vídeo de melhores lances do jogador e tem que repetir os lances, eu já acho um mau sinal também. Mas vamos ver se vai rodar aqui. Ontem minha internet não estava ajudando muito. Ah, aparentemente a internet continua não ajudando muito. Aí viria o desarme no carrinho contra o jogador do Paraná Clube. Um lançamento. Nunca chegará. Mais um desarme dentro da área, ótimo. Gol de cabeça. De novo o gol de cabeça. Mais um gol de cabeça. De novo o mesmo gol de cabeça. E aí, a terceira vez o mesmo gol de cabeça. Como eu disse, né? Quando começa a reprisar muito os mesmos lances, eu já acho assim, que é porque não tem lances bons para mostrar. Resolveram mostrar os gols, né? Não acho que tenha que ser o melhor mérito do zagueiro, mais importante que ele consiga fazer desarmes. Mas enfim, este é o nosso primeiro contratado. A minha lembrança do Messias é aquele jogo de Santos e Ceará no começo do ano passado, se eu não me engano, que deixa eu até parar aqui, ó, compartilhamento, que ele basicamente entregou o jogo para o Santos, né? Foi uma vitória de 3-1. Ele faz um pênalti logo no começo, um pênalti bem atabalhoado. O Marinho perde o pênalti. Aí o Giamota marca um golaço. E aí no segundo gol ele faz um desarme absolutamente errado. É uma bola que cai na área, assim, ele tenta tirar a bola e dar no pé do Marinho, fazer o segundo gol. E o terceiro gol é o gol que o Caio Jorge, é um cruzamento, que o Caio Jorge tá amarrando a chuteira, eu acho, e ele fica parado. O Caio Jorge entra correndo e marca o gol. Então essa é a lembrança que eu tenho dele. Mas ele também estava no jogo que o Santos perdeu do Ceará, se eu não me engano, e ele não foi tão mal. Porque aquele jogo é difícil
de julgar, porque acho que a única vitória do Lúcio Gonçalves na frente do Ceará, era o primeiro jogo dele, inclusive, e, e era o Lisca doido, comandante Santos, e a gente sabe o terrível que foi o Lisca doido. Só para terminar, ele também tem um alto número de rebatidas, né? É um zagueiro que rebate muito. Assim, ele foi líder de rebatidas do Ceará, com 223 rebatidas, e tomou 4 cartões amarelos. Então, este aí é o novo zagueiro do Santos. Eu acho que o Santos precisava de zagueiro, né? A gente precisou, assim, na reta final do Brasileiro. Teve que subir o Jair para ficar na reserva. E eu acho que o Derek ainda não está exatamente pronto. Eu acho que o Jair é bom, mas também é muito jovem. Acho que nesse sentido, eu não contrataria por 3 anos, mas tem uma lógica aí na contratação do Messias. E aí, um dia depois, o Santos confirmou a contratação do Steven Speed Mendonça. É um jogador um pouco mais conhecido até, né? Ele passou aqui pelo Corinthians e tal. Tem mais times também no seu histórico. E também estava no Ceará, onde ele não foi tão mal, assim, foi considerado um bom desempenho. Então, só para falar que ele era da base do América, da Colômbia. A gente ficou transitando entre o América e o Envigado. Jogou no Cúcuta, aí voltou para o Envigado. No Deportivo Cali, ele ficou sem clube, depois foi para o Chennai da Índia, e de lá ele foi trazido para o Corinthians. Do Corinthians, ele voltou, ele foi emprestado para o Chennai, e aí voltou para o Corinthians. Aí ele foi emprestado para o New York City, voltou para o Corinthians. E aí foi emprestado para o Bahia, voltou para o Corinthians. Aí foi vendido para o Amiens, da França, e aí o Ceará comprou ele do Amiens. Então ele ficou muito tempo como sendo propriedade do Corinthians. E agora está no Santos. Também um contrato de 3 anos. Também acho um pouco temeroso. Podiam ser contratos mais curtos, talvez 2 anos fosse razoável. Ele que, de acordo com o Transfer Market, jogou 96 partidas pelo Ceará e marcou 24 gols. Então ele vem com uma média relativamente boa aí de gols marcados. E só que ele já é um jogador de 30 anos, se, é, se caracterizando muito pela velocidade. Então eu já não sei se já não entra numa parte do declínio aí da velocidade dele. Mas considerando que o Santos vai ficar sem o Ângelo e o Marcos Leonardo durante uma parte do Paulista, né? Final de janeiro, começo de fevereiro, que eles foram convocados para a seleção sub-20 que vai disputar o Sul-Americano. Talvez seja interessante para observar o Mendonça nesse período do Paulista, talvez como um ponta, ocupando o lugar do Ângelo, e aí depois, eventualmente, fazendo a outra ponta com o Soteldo no meio. Acho que são os objetivos do Santos enquanto pensamento tático. E parece que são já esses dois jogadores avalizados aí pelo, pelo Oder Helm, que ainda não pode começar a trabalhar porque está com Covid, mas que já está observando, imagino eu, os jogadores. A gente fica muito na torcida para que dê certo, né, esse trabalho do Oder Helm e do Falcão. E aí, lembrando também que o Santos renovou não, né, contratou em definitivo o Zanocelo e o Rodrigo Fernandes, então dois jogadores importantes. O Rodrigo Fernandes muito importante, o Zanocelo mais ou menos, ele já tinha ido para o banco no final do campeonato. Eu acho que é um jogador para compor elenco e depois talvez conseguir uma revenda, porque é um jogador bastante jovem, mas nada assim a ser muito exaltado. Assim. O Rodrigo Fernandes sim foi uma excelente negociação. Vai ser, se for vendido depois, vai ser vendido por um preço alto, então excelente e tecnicamente agrega muito no time. Então vamos ver o videozinho do Speed Mendonça daquele jeito, né? Mas enfim, o vídeo aqui vai dar meio ruim, mas vocês podem ver depois que tá no Twitter do Santos, é só abrir ali. Mesmo que a conexão aqui não ajude muito, porque de fato não está.
Vai ser meio ruim ver o vídeo do Speed Mendonça travando. Mas é só pra ter uma ideia, assim, das jogadas dele. Quando o Santos anunciou a vinda do Mendonça, o meu amigo americano falou assim: esse eu queria no Coelhão, porque nos 2 jogos ele destruiu o América. Palavras dele. Jogando pelo Corinthians, marcando gol no Palmeiras. Não, no Goiás, desculpe. Muito boa essa jogada, inclusive. Não dá pra ver direito, né? Pô. Beleza, deu, né? Rolar demais. Mas, enfim, é um jogador aí que vem para essa posição que o Santos precisa, de um certo modo, porque o Lucas Braga vem sendo o titular, porque o Soteldo acabou se machucando. E muita gente já tá falando assim, que deve ser um novo Marinho. Se ele for um novo Marinho, eu acho que tá bom, porque o Marinho, ninguém dava muita coisa por ele quando veio do próprio Ceará. Ele veio, acho que ele tava na China, não tenho certeza agora. Não, ele tava no Grêmio. Ele tava no Grêmio, mas ele tinha jogado no Ceará, tinha virado meme e tal. E acabou mostrando um futebol muito bom aqui no Santos. Se o Speed Mendonça fizer algo parecido com o que o Marinho fez, já tá de bom tamanho. Então é isso. Messias e Mendonça aí, nossa dupla sertaneja, vindo diretamente do Ceará. Espero que eles já entrem em campo no Campeonato Paulista para nós podermos fazer esse laboratório, né, do estadual aí, vê-los em campo. Até porque possivelmente eles terão muitas oportunidades, já que no caso do Mendonça, o Ângelo e o Marcos Leonardo estarão fora durante boa parte do campeonato. Pessoal, então, esse é o nosso vídeo falando sobre a chegada aí de 2 jogadores. Esperamos que se tornem reforços no futuro. E no mais, seguimos no aguardo para ver se o Santos consegue aí algumas contratações, talvez um pouco mais sustentação, né? Ainda falta um lateral direito. Seria bom se trouxesse um lateral esquerdo também. Aquele meio de campo, talvez então com uma vinda do Mendonça vire o Soteldo, ele seja testado lá, mas eu não acho que é exatamente a posição que o Soteldo produz mais. Mas vamos ver como é que vai funcionar aí essa intertemporada do Santos, digamos assim, essa pré-temporada do Santos na busca por novos jogadores. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, muito obrigado a todos que acompanham nosso canal, muito obrigado a todos os nossos inscritos. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha e diga aí qual é a sua expectativa com relação a esses 2 jogadores, Messias e Speed Mendonça. Obrigado a todos, pessoal, e pra cima deles. Abraço.